Olá pessoal, vamos ver hoje o número de diagonais de um polígono convexo. Primeiro, o número de diagonais que podem ser traçadas a partir de um vértice. O número de diagonais que podem ser traçadas a partir de um vértice é o número de lados menos 3. N é o número de lados a partir de um vértice. Quantas diagonais eu posso traçar de um polígono convexo a partir de um vértice? É o número de lados menos 3. Veja aí. Quadrilátero. A partir desse vértice, por exemplo, quantas diagonais eu posso traçar? Uma aqui. Aqui não é diagonal, aqui é lado, aqui não é diagonal. Então, num quadrilátero, num polígono de 4 lados, eu só posso traçar uma diagonal a partir de um vértice. Ou seja, é o número de lados, te mostrei agora, n menos 3. Número de lados, 4, menos 3. Uma diagonal só a partir de um vértice. Observa que a diagonal que liga esse ponto a esse é a mesma que liga esse ponto àquele. Por exemplo, ACCA é a mesma diagonal. Polígono de 5 lados, pentágono. A partir desse vértice, por exemplo, eu posso traçar uma, 2 diagonais só. Então, o número de diagonais é o número de lados, 5, menos 3. 2 diagonais a partir de cada vértice. O hexágono, polígono de 6 lados. Por exemplo, a partir desse vértice, quantas diagonais eu posso traçar? 1, 2, 3. Ou seja, o número de diagonais a partir de um vértice do hexágono é o número de lados do hexágono, 6, menos 3. 3 diagonais, olha elas aí. E assim por diante. Então, quantas diagonais eu posso traçar num polígono a partir de um vértice? O número de lados, menos 3. E o total de diagonais de um polígono convexo? O total de diagonais vai ser o número de lados menos 3. Está lembrado? Que é a quantidade de diagonais que eu posso traçar a partir de um vértice, vezes o total de vértices, que é igual ao número de lados, dividido por 2. Por quê? Olha aí, eu expliquei. N-3 é o número de diagonais a partir de um vértice. N é o número de vértices ou o número de lados, que o número de vértices no polígono é igual ao número de lados. Vou multiplicar pelo número de vértices, eu vou ter o total de diagonais, só que eu vou ter o total de diagonais dobrado. Por quê? Porque, por exemplo, a diagonal AC é igual a diagonal CA, por exemplo. Por isso que divide por 2. Tá certo? Então, o número de diagonais de um polígono convexo é o número de lados, vezes o número de lados menos 3, dividido por 2. Correto? Veja aí exemplo. Qual o número de diagonais do icoságono? O icoságono é o polígono de 20 lados. Então, o número de diagonais fica assim, N, 20, que multiplica N, 20, menos 3, dividido por 2. 20 dividido por 2, porque aqui é produto, eu posso fazer essa divisão. 20 dividido por 2 é 10. 20 menos 3 é 17. 10 vezes 17. Ou seja, o icoságono, que é o polígono de 20 lados, ele tem 170 diagonais. Se nós não dividirmos por 2, nós teríamos 340 diagonais. Mas como eu te falei, a diagonal AC é diferente, é a mesma diagonal CA. A diagonal AD é a mesma diagonal DA, por isso que divide por 2. Outro, qual o polígono em que o número de diagonais é 8 vezes, o número de diagonais é 8 vezes
o número de lados, então queremos saber qual é o polígono em que o número de diagonais é 8 vezes o número de lados. Ou seja, o número de diagonais é 8n, porque n é o número de lados, lembra? Ou o número de vértices, que é o mesmo. E o número de diagonais é n menos 3 sobre 2. Ou seja, 8n é igual a esse valor. Porque o número de diagonais não é igual a 8 vezes o número de lados. Vou substituir isso aqui, ou seja, igualar os dois, né? Porque diagonais é isso, diagonais é isso. Ou seja, 8n é igual a n menos 3 sobre 2. Aí. Resolvendo essa equação. 2 vezes 8n é 16n. Igual n vezes n é n ao quadrado menos n vezes 3, 3n. 3n ao quadrado menos 3n menos 16n igual a zero. Equação do segundo grau. Mas veja bem, 3n menos 16n menos 3n menos 16n dá menos 19n. Essa equação do segundo grau incompleta. Ela não tem o termo c. Então você pode colocar o n em evidência. Não precisa aplicar a fórmula de Bhaskara não. Veja bem. Então vai ficar assim, ó. Colocando o n em evidência, como que vai ficar? N que multiplica n menos 19. Por quê? Porque n ao quadrado dividido por n dá n. E 19n dividido por n dá 19. Para que esse produto desses dois fatores, ó, um fator é n, o outro fator é n menos 19. Para que o produto desses dois fatores dê zero, ou n igual a zero, ou então n menos 19 igual a zero. Ou, não é verdade? Para que o produto de dois fatores dê zero, um fator é zero, o outro é zero, ou os dois são iguais a zero. Então, n igual a zero, que não é possível, polígono com zero lados, ou n menos 19 igual a zero. Passando 19 para o segundo membro, 19 lados. Então, qual é o polígono em que o número de diagonais é 8 vezes o número de lados? É o polígono de 19 lados. E qual é o número de diagonais? É 8n, não é? Lembra do início? 8 vezes 19, 152 diagonais. Então, o polígono em que o número de diagonais é 8 vezes o número de lados é o polígono de 19 lados e ele tem 152 diagonais. Bastou multiplicar o 8 vezes o número de lados, que é 19, certo? Então, isso aí, número de diagonais de um polígono convexo. Estude bem isso aí. Até a próxima aí. Obrigado.